Olá! Nesse vídeo eu farei alguns comentários acerca da visão contratualista de Thomas Hobbes. Igualmente a outros pensadores, Hobbes partiu do pressuposto de que a sociedade, o Estado, foram criados por meio de um contrato. Os homens, em um determinado momento, eles desenvolveram um grande pacto e, por meio desse pacto, foram criadas regras normativas importantes, necessárias para a formação do Estado e da sociedade. Portanto, a sociedade, o Estado, na visão, de modo geral, dos contratualistas, foram criados a posteriori, depois do firmamento da elaboração de um contrato. Então, eu vou apresentar, em particular, a visão do contrato de Hobbes. Locke e Rousseau, embora também tenham partido dessa premissa, esses autores vão desenvolver teorias bastante distintas. A gente não pode perder de vista que, embora Hobbes, Locke, Rousseau tenham tido aí como referência basilar o contrato, a ideia do contrato, o contratualismo, o fato deles terem navegado nessa vertente da filosofia, isso não quer dizer que eles criaram visões políticas semelhantes. Pelo contrário, são visões, inclusive, acerca do contrato diferentes. Bom, de acordo com Hobbes, antes do estabelecimento do contrato, os homens viveriam numa situação hipotética, numa situação de ausência de regras. Ora, se o contrato ele estabelece regras, e por meio dessas regras surge o Estado, surge a sociedade, antes a elaboração desse acordo, os humanos, hipoteticamente, viveriam um momento de ausência de regras, um momento que não havia ainda normativas importantes no controle do nosso comportamento enquanto humanos. Portanto, antes do contrato social, o momento de ausência de regras, os homens viveriam no estado que Hobbes vai definir vai definir como estado de natureza. O estado de natureza seria esse momento que precede o contrato, momento de ausência de regras. Nesse momento que precede o contrato, os homens já tinham direitos. Por isso que Hobbes, Locke e Rousseau vão ser também categorizados como justnaturalistas. Em outras palavras, esses autores também, cada um a seu modo, cada autor, seguindo os seus pressupostos políticos e filosóficos, vão defender a ideia da existência de direitos naturais, direitos que os homens já teriam antes mesmo da formação da sociedade, do Estado, por meio do contrato. Então, no momento de ausência de regras, no momento de estado de natureza, os humanos já teriam direitos. Direitos que precederiam ao contrato social, precederiam a sociedade e o Estado. Na visão, em particular, de Hobbes, os homens já tinham dois direitos. Os homens tinham o direito à liberdade e à igualdade.
A liberdade, porque nesse momento de ausência de regras, não haveria nenhum impedimento institucional, nenhuma norma, nenhuma organização que cercearia, que tivesse o poder de cercear o fazer desse humano. Os homens eram livres, porque não havia nenhum impedimento externo que, que pudesse aí limitar, cercear a vontade humana, né? Os homens eram livres, uma liberdade natural, sem imposição de regras, sem imposição de normas, já que as normas seriam estabelecidas depois do contrato, né? Além disso, além de ter o direito à liberdade, os homens eles também tinham direito à igualdade. E aí a gente precisa entender qual a visão, né, que Hobbes vai constituir acerca da igualdade. No livro Leviatã, quando ele fala que os homens eram iguais no momento de estado de natureza, no momento que precederia o contrato, no momento de ausência de regras, ele não está se referindo a questões ligadas à parte física, biológica dos humanos, né? Ele vai dizer, inclusive ele vai falar sobre isso, né? Ele não está se referindo à condição humana no sentido física, né? Porque se a gente for pegar e observar o humano, nós vamos constatar que biologicamente uns vão ser mais fortes do que os outros, né? Quando ele fala em igualdade de direitos, ele não está se referindo à condição humana, porque nesse aspecto nós vamos observar algumas diferenças, dado o fato de que uns são biologicamente mais fortes, outros são mais fracos, né? Uns humanos são mais robustos, enquanto outros não são tão robustos assim, né? Quando ele se refere à questão da igualdade enquanto um direito natural, ele está justamente colocando o seguinte: os homens são iguais porque eles têm moralmente a mesma condição. Todos os humanos são maus, né? Enfim, só para a gente recapitular, né, Hobbes é um autor contratualista que vai advogar a ideia de que a sociedade e o Estado foram criados a partir de um contrato. Antes do contrato, né, fazendo um exercício hipotético, os humanos viveriam no momento de ausência de regras, né, que Hobbes vai categorizar, assim como os outros, né, contratualistas, né, ele vai caracterizar, né, categorizar esse momento de ausência de regras como estado de natureza, né, e no momento de estado de natureza, esses humanos já teriam direitos, né, os direitos naturais, que no caso de Hobbes, né, seria a liberdade e a igualdade. Os homens são livres porque não há nenhum impedimento externo que venha constranger a potência humana, e os homens são iguais não no aspecto físico, mas no aspecto moral, uma vez que esses humanos são marcados, são caracterizados pela natureza, né? Os homens são maus, os homens são medrosos, os homens são desconfiados, os homens são competitivos, buscam a glória, né? E os homens são racionais. A grande questão que se coloca, né, é como os homens se comportariam diante dessa condição, diante da ausência das regras sociais, né? Como os humanos, né, lançando mão do direito à liberdade, da igualdade, como eles agiriam uns com os outros, né? Em outras palavras, como Hobbes
ele vai, pintar, metaforicamente falando, esse cenário, né, do estado de natureza, momento que o homem pode tudo, inclusive matar o outro. Bom, sabendo que o homem é mau, né, diante dos atributos, né, da natureza humana, né, considerando esses atributos no momento de ausência de regras, no momento que há a liberdade irrestrita, na visão de Hobbes, os homens atacariam para não morrer, né? Os homens, de forma racional, privando o direito à vida, eles atacariam com medo da morte, né? Já que no momento de ausência de regras, no momento em que os homens são desconfiados, né? O momento em que o ataque pode vir de qualquer lado, sabendo que o humano é caracterizado pelo medo, esse humano, ele, numa tentativa de salvaguarda da sua integridade, ele atacaria, né? Antes de morrer, esse homem cometeria, né, o crime, ele mataria, né? Numa tentativa, né, de se resguardar, com medo da morte, os homens lançariam numa disputa, né, que configuraria o que Hobbes chama de um estado de guerra de todos contra todos, né? Para não morrer, com medo da morte, esses humanos, de maneira estratégica, agiriam, né, com esse propósito. Para não morrer, eu vou atacar, eu vou matar o outro. E aí seria o estado de guerra de todos contra todos. Bom, mas diante desse caos, né, que era o estado de natureza, considerando esse caos que era o estado de natureza, então por que os homens acordariam em viver em sociedade, né? Como esses homens se organizariam, né? Dado o fato de que esses homens são maus, são egoístas, né? Como eles conseguiriam estabelecer uma base mínima, um entendimento mínimo para fazer um contrato? Tendo em vista que um contrato, né, se a gente for pensar de modo geral, né, ele estabelece algumas normas, né? O contrato estabelece alguns direitos e alguns deveres. Como esses homens, em estado de guerra de todos contra todos, chegariam a esse entendimento da importância de se fazer um contrato e, a partir desse contrato, né, fossem criadas leis importantes para a formação da sociedade e do Estado? Bom, de acordo com Hobbes, os homens, em um determinado momento, eles, pelo fato de terem o medo da morte, eles vão estabelecer a lex naturalis. Em outras palavras, eles estabeleceram a lei de natureza. O que consistiria essa lei? Regra geral, estabelecida pela razão, mediante a qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pense perder, contribuir melhor para preservá-la. Desculpa, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Em outras palavras, o que significaria a lex naturalis? Né? Num dado momento, né, diante desse caos instituído pela guerra de todos contra todos, os homens decidiriam, né, abrir mão do direito de matar o outro,
para que o outro também não o fizesse. Né? Eu abro mão de parte da minha liberdade, né? Do meu direito de matar um indivíduo, para que o outro também não cometa esse ato hediondo contra a minha pessoa. Em outras palavras, o contrato hobbesiano ele começa a ser gestado a partir do entendimento geral dos homens acerca da necessidade de conter, de limitar a liberdade para que não houvesse a morte. Perceba o seguinte, o humano ele não decide em abrir mão do direito de matar, não por um ato, não por uma questão, né, de olhar para o outro, né, numa atitude altruísta, né, de ter tomado a consciência, digamos assim, da importância do outro. Não. O homem abre mão do direito de matar porque ele não quer morrer. Na verdade, o motivador do contrato, na visão do Hobbes, é o egoísmo humano. Por medo da morte, né? Querendo salvaguardar a minha integridade, eu decido não, eu decido abrir mão, eu concordo em abrir mão do meu direito de matar o outro para que o outro não me mate. Né? O raciocínio que vai estar aí na base, né, da lex naturalis é o desejo egoísta do homem de manter a sua vida. Né? Bom, então eles chegam a esse acordo. Eu, para não morrer, eu não vou atacar. Então, é um entendimento mínimo, né? Seria aí acerca, né, da limitação da liberdade. Eu aceito, nesse acordo, que a minha liberdade seja limitada para que eu tenha segurança de que o outro não vai me matar. Né? O meu desejo egoísta me fez chegar a esse acordo. Mas, de acordo com o autor, né, a lex naturalis ela seria insuficiente na formação do contrato e, com efeito, né, na criação do Estado e da sociedade. Por quê? Bom, que me garante que esses humanos que tramam, né, que atuam de forma estratégica, né, para se manter vivos no estado de natureza, o que me garante que esses humanos vão cumprir essa lei? O que garante que esses humanos vão, de fato, abrir mão do seu direito de matar o outro, né, para que isso seja generalizado, para que não haja a guerra de todos contra todos, né, dado o fato dos homens serem maus. Né. De acordo com Hobbes, para que de fato o contrato vigorasse, esse contrato deveria ser imposto por um poder, por um homem ou por uma assembleia que, usando da força da espada, constrangesse o homem em cumprir esse contrato, em cumprir esse acordo. Né? Ou seja, na visão de Hobbes, a lex naturalis ela só seria realmente algo a ser acatado por todos a partir do momento em que você tivesse um poder instituído que, pelo uso da força da espada, né, fazer-se valer essa lei de natureza. Né? E assim, a partir da imposição dessa lei, a sociedade, o Estado teriam condições de serem constituídos. Né? Enfim, em outras palavras, na visão de Hobbes, a passagem do estado de natureza
para a sociedade civil, ocorreria por meio do contrato. Os homens acordariam em não matar o outro, né, para não morrer. E essa lei, né, que vai constituir aí o que nós chamamos de lex naturalis, ela só vigoraria a partir do momento que esses humanos fossem delegassem a um outro poder, né, que poderia ser o rei ou uma assembleia, né? Maquiavel, aí ele está implicitamente defendendo o absolutismo, né? O rei usando de sua força física, usando da sua força, né, da violência física, o rei ia impor a lex naturalis. E aí sim, os homens viveriam em um estado de segurança. Eles abririam mão, em última instância, da liberdade para terem a segurança, para terem a paz. A passagem do estado de natureza robesiano se dá em substituição da liberdade natural pela segurança. Ok? Até outra contribuição.